E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi mais um grande dia aí, Big Quarta, Super Quarta? Já falei com vocês, galera, Super Quarta não falha. Grandes movimentações, ótimos movimentos do mercado, tá? Muito top. Foi espetacular a movimentação do pregão de Super Quarta. E infelizmente hoje, nessa quinta-feira aqui, tô aqui estudando, me preparando aqui, colocando tudo em dia, erros para serem corrigidos, acertos para serem melhores explorados. E eu quero que você também venha comigo nessa jornada de aprendizado, de continuidade, de contextos claros, macros e muito, mas muito lucrativo. Não perca mais tempo, preencha o formulário e vem estar junto com a gente na sala ao vivo. Um time que não para de crescer, boas leituras, ótimas movimentações, contextos cada vez mais claros e muita novidade para a galera da sala ao vivo. Tudo do bom e do melhor para você evoluir e aprender cada vez mais e mais. Não perca mais tempo e venha fazer parte. Vou te mostrar todos os detalhes do movimento do pregão de quarta-feira, tá? O movimento de pregão, o trade perfeito, o trade maravilhoso, tá? Que a gente acabou conseguindo ali. Esse trade do Fair Value Gap aqui foi espetacular, pegar esse movimento inteiro, e eu quero que você entenda e interprete cada leitura que eu vou estar passando aqui para vocês, beleza? Felipe, o que você usa para analisar suas movimentações? Como que você analisa o pregão? Qual que é a sua estratégia de validação de entrada? Galera, independente do cenário que você utiliza, o que você precisa é o mínimo para ser lucrativo, usar uma referência de 3 vezes o tamanho do seu risco. Com isso aqui você já é lucrativo. Você precisa ter uma taxa de acerto no mínimo, galera, no mínimo ali de 30%. Ou seja, a cada 10 operações que você faz, você precisa acertar apenas 3. Toda e qualquer estratégia, se você fizer ela de verdade, se você seguir a risca, você já vai ter esse resultado. É um resultado baixo, mas é um resultado lucrativo. O mínimo você já vai ter. Que é o que, se você analisar e ficar firme nesse tipo de leitura, você já vai ser um vencedor aqui no mercado e você não vai ser mais um na estatística de perder dinheiro. Você vai ser, sim, altamente lucrativo. Isso eu garanto para vocês. A forma como você analisa as suas operações, interpreta seus movimentos com esse contexto claro e muito objetivo de unificar um gerenciamento à sua estratégia, você vai conseguir chegar muito longe. O problema é que você arrasta stop, o problema é que você entra na operação, quer ficar alongando o stop, quer colocar a operação no zero antes da hora, não quer deixar o trade desenrolar. E lembrando, isso aqui é o mínimo, galera. Isso aqui não é pegar e entrar numa operação e sempre sair com 3 para 1. Com 3 para 1 você já é altamente lucrativo. Imagina quando você tem um trade como esse aqui, que o mercado simplesmente dá continuidade, com várias oportunidades de entrada dando continuidade. Poxa, é maravilhoso. Então, vamos lá na nossa movimentação, tá? Sem mais delongas, vou primeiro analisar, como eu gosto e como eu trago sempre para vocês, tá? A análise aqui do dia, unificando o gráfico de 5 minutos e gráfico de 1 minuto. Essa é a movimentação inicial. E logo após eu vou completar com a segunda leitura, que é a leitura continuidade, leitura completa, esse fundo com este topinho. Então vamos lá. Nossa primeira movimentação, como eu gosto e trago bastante para vocês, é a análise desse movimento aqui. O operador do gráfico de 5 minutos, somente esse cara que opera apenas os 5 minutos, o que ele tem para observar? O mercado que abre, faz um topo e um fundo no primeiro candle do dia. Logo após isso, o mercado quebra a sua estrutura e simplesmente não te dá entrada. Felipe, mas não existe entrada no gráfico de 5 minutos único, tá, galera? Você vai simplesmente ver um movimento de queda, um movimento de continuidade, um movimento para baixo. Poxa, Felipe. Galera, não tem poxa, Felipe. É essa a movimentação que você tem nesse contexto do gráfico de 5 minutos, usando apenas os 5 minutos. E aí o mercado simplesmente dá continuidade, vem caindo. Quando na primeira tentativa
mostrar para você ali uma reversão, você acaba caindo na armadilha de efetuar entrada, tentando refinar um order block ou tentando comprar nessa região aqui de baixo. Felipe do céu, mas eu não tenho, galera. Simplesmente nessa movimentação, o mercado simplesmente foi de continuação. Isso daqui, para quem já está altamente convicto na leitura, entende que isso aqui é um movimento de manipulação. E movimento de manipulação gera para a gente oportunidade para fazer o contrário. Dependendo do seu nível de contexto, de experiência de mercado, você sabe que aqui você acaba efetuando uma venda na manipulação, no fechamento desse candle acima dessa tentativa de rompimento, no fechamento do candle negativo após a rejeição dessa tentativa de alta, você pode executar uma oportunidade de entrada. Mas aqui nossa ideia inicial aqui é ser o mais claro possível, o mais objetivo. E por objetividade a gente não teria nenhuma oportunidade para ser explorado. Logo após, o mercado continua caindo, o último fundo rompido gera um topo de movimentação que a gente pode chamar de o nosso choque ou MSS para quem analisa. Felipe, dentro desse cenário aqui de queda, o que eu deveria fazer? Pegar sua referência de mínima e máxima. O que você tem? Você tem uma oportunidade de entrada aqui nessa região. Poxa, mas está muito próximo dos 50. Eu quero fazer um trade assim? Não. Onde que eu quero fazer uma operação? Aqui nessa região superior. Essa base que o mercado acabou deixando aqui. Ó, esse camarada aqui que veio em sequência de um imbalance. Não é Fair Value Gap, tá? O imbalance é um movimento de força de mercado. Poxa, mas o mercado fechou em cima desse ponto, em cima dessa região. Essa região pra gente já não tá mais interessante, porque no fechamento do dia você vai querer operar. Poxa, mas e se amanhã abre perdendo aqui, fazendo uma reversão de um choque secundário, eu posso tentar efetuar uma venda nessa região? Aí a gente vai reduzir o tempo gráfico para fazer esse trade. Então, o operador dos 5 minutos, apenas 5 minutos, esse cara está apenas observando a movimentação do preço. O operador dos 5 minutos, que tem um pouco mais de experiência, efetua essa primeira venda aqui nessa região e acaba surfando esse movimento. O operador dos 5 minutos, que explora um pouco mais, olhou toda essa referência e usou essa região, acabou tomando um stopzinho aqui, curtinho. Tem algum problema eu tomar esse stop aqui? Óbvio que não, galera. Meu Deus, tomei um stop, quebrei minha conta. Acabou. Você tomou um stopzinho curto e você simplesmente deixou uma operação passar. É só mais um trade. Com gerenciamento, você acaba estopando e simples assim segue o seu rumo. Segue para o próximo dia. Ponto final. Movimento somente no outro dia para você pegar uma outra operação. Então, dito isso, aqui é o primeiro contexto que você tem de um pregão muito ruim de sexta-feira, considerando o movimento intraday e apenas 5 minutos. Agora vamos considerar o movimento dos 5 minutos e ajustá-lo com o gráfico de 1. Vamos lá. Gráfico de 1 minuto, o mercado vem nessa movimentação de queda. Vou pular para o gráfico de 1 minuto. Como que você faz uma análise no gráfico de 1 minuto? O que você vai usar como referência aqui no gráfico de 1 minuto? Da mesma forma da leitura dos 5. Lembrando, galera, que todas as oportunidades que o mercado vai te entregando, você pode usar qualquer tempo gráfico para fazer a sua análise. E ela é irrelevante. Só que um gráfico maior vai, infelizmente, te travar num cenário de maiores trades, de quantidade, tá? Em operação. Você vai fazer menos operações. E com menos operações, você tem que ser bem objetivo. Porque quando você conseguir surfar um trade, você vai dar segmento e estender o seu alvo o máximo que você conseguir dentro de um contexto claro e objetivo, né? Eu vou estender alvo que eu quero sempre pegar um determinado número de pontos. Isso não existe. Então, vamos aqui explicar para vocês essa movimentação do gráfico de 1 minuto. Quando você tem uma abertura como essa, você é a mesma coisa que eu fiz no 5, marca máxima e mínima. Mercado perdeu o fundo. O que você faz? Traça a última referência e vem acompanhando essa última referência. Mercado perdeu o fundo. Opa, deixa eu marcar aqui no contra cor. Perdeu o fundo. Felipe, por que você está marcando pavio no gráfico de 1 minuto? Galera, quanto menor o tempo gráfico, qualquer beliscada do preço já gera para você um contexto de mudança de característica ou
continuidade. Então, sua nova referência aqui vem para cá. O mercado vem caindo e não corrige, vem caindo e não corrige, vem caindo e não corrige. Você pode usar toda essa referência ou fazer como a gente faz lá na sala. Observa que é um movimento muito forte, nós vamos sempre traçando os últimos fundos que o mercado vai deixando. Quais são os últimos fundos que o mercado deixou aqui? Este e este topo. Este fundo. Meu Deus, Felipe, o que eu faço aqui agora? Sua primeira operação do dia está aqui. Esse aqui é o primeiro trade que você tem para pegar. Olha esse stopzinho aqui, idiota. E olha esse belíssimo alvo aqui, maravilhoso. Pouco mais de 200 pontos nessa operação se você não estendeu. Se você pegou apenas o Zone to Zone, tá aqui o seu primeiro trade. Felipe, se eu analisasse e tivesse traçado aqui este outro order block, eu poderia ter feito essa nova venda aqui também nessa região, considerar este novo trade aqui, mais 200 pontos no bolso? Também, galera. Mas aqui eu não gosto muito de marcar porque eu tento usar uma referência um pouquinho mais clara. Mas, se você usou, você teria pegado também essa belíssima operação. E aí, a gente teve mais um contexto aqui bem objetivo. Observa que eu estou desenhando somente as operações daqui do gráfico de 1 minuto. Já já a gente vem para fazer a somatória. Logo após, o mercado vem, muda a característica e gera uma oportunidade de alta. Eu nem estou falando de cenários aqui cheio de frufru. Estou sendo simplesmente objetivo. Você vai colocar uma nova operação, um novo stopzinho curto e um novo alvo aqui para cima. Meu Deus, Felipe, estopei, o que eu faço? Simplesmente estopou uma vez, acabou. Paciência, próximo trade. Felipe, se eu tivesse analisado essa operação, teria pegado essa vendinha aqui na manipulaçãozinha dessa região de cima, poderia fazer esse trade, igual você deixou marcado aqui, poderia também, tá, galera? Poderia usar essa referência aqui para validação de uma tentativa de venda. É o mesmo trade que eu acabei de explicar para vocês lá no gráfico de 5 minutos. Mas isso aqui é outro tipo de análise. Tanto que essa operação eu acabei pegando, tá? Acabei lucrando com esse trade aqui, ó. Eu fiz esse trade, esperei esse movimento e lucrei até essa região inferior. Até estendi um pouco mais meu trade, mas quando eu vi que ele começou a voltar ali, eu acabei saindo dentro dessa operação. Como eu disse e iniciei falando, cada trade que você faz, cada trade que você executa, gera para você uma referência, gera para você uma oportunidade. Ou você vai executar ou você não vai executar. Depois que passa, próximo trade. Se não conseguiu pegar nenhuma dessas operações aqui, galera, não existe você querer inventar a operação. Não pegou o trade? Próximo. Não pegou o trade? Próximo. Não executei porque fiquei com medo. Próximo trade. Não fiz o trade porque próximo trade. Ah, próximo trade, galera, não existe. Passou? Passou. Paciência e atenção. Então, aqui estão as suas operações. Lembrando que esse trade aqui é um trade que, se você não está contextualizado, não tem um pouquinho mais de confiança para fazer, você não executa. Felipe, mas e se eu tivesse feito essa análise aqui? O que você acha? Eu poderia ter pegado essa operação, ó, ter usado isso daqui como um choque secundário e já nesse repique ter vendido aqui nessa volta do preço aqui neste order block? Poderia também. Se você vai usar as microestruturas, tá aqui o seu contexto de entrada. Mas você tem que ser muito rápido no gatilho, porque um trade como esse aqui é 5, 6, 10 minutinhos, você já tá vendido, contando referência, mudança de característica, reteste, continuidade da operação. Então, a gente vai seguindo aqui, o mercado foi dando continuidade aqui, tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, só para mostrar. Foi dando continuação. Você tem uma nova quebra de estrutura aqui. E com essa nova quebra de estrutura, o que você tem que abre um leque para você? Essa região aqui. Só que antes do mercado chegar nessa região, mostra para você uma informação muito importante. Mostra para você algo que você tem que ter muita atenção. Quando o mercado faz esse movimento e quebra, deixa eu mudar
a cor aqui, quando o mercado fazer esse movimento e quebra, e não chega para você na região de venda, e numa segunda tentativa tenta romper e não chega, numa terceira tentativa tenta romper e não chega, aqui já mostrou uma informação altamente importante. Esse trade já não existe mais pra gente. Por quê? Porque o mercado já mostrou o que ele está querendo fazer. E o que ele está querendo fazer? Reverter o seu movimento. Galera, como que uma movimentação que é de queda não consegue romper o fundo por diversas vezes? O mercado está mostrando reversão. Se ele consegue quebrar uma estrutura, se ele consegue não renovar um fundo, alguma coisa você tem que usar como referência para analisar a sua operação. Então, o mercado gerou esse cenário aqui, reverteu, você tem uma nova oportunidade e lembrando, nós não estamos usando nada além de zone to zone. Felipe, mas eu poderia estender esse alvo aqui? Poderia. Felipe, mas eu poderia fazer diferente? Poderia. Não estou usando essas referências. Aqui está o seu trade. O melhor ponto aqui seria o último topo, onde o mercado gerou a sua entrada. Gerou o seu último movimento. Então aqui teria essa belíssima operação. Felipe, não peguei aqui. Você, além de ter um choque, você tem o mercado quebrando com um buzz. Automaticamente gerou para você o que? Liquidez. Se gerou liquidez, uma nova operação você pode fazer. Das duas, uma. Ou você aumenta a sua posição, ou você simplesmente executa um trade altamente lucrativo e rentável, aumentando a sua posição. Efetuou o primeiro, viu que o mercado voltou, contextualizando continuidade, aumenta a sua mão. Felipe, mas eu estendi esse alvo, eu posso tentar levar um pouco mais, levar até esse último topo aqui, que era um topo que tinha tanto gerado liquidez e quebrado o último fundo? Também. Pode estender o seu alvo para essa região superior e pode também dar continuidade. Observa, eu deixei todos os BOS marcados. E sempre na marcação do BOS, usando as referências de 50% das microestruturas. Mercado rompeu, voltou, olha mais um trade aqui que você poderia executar. Eu estava em aula nessa hora com o aluno e mostrando tudo isso para ele ao vivo. Stopzinhos sempre curtos, atrás das referências e com oportunidade de continuação. Olha esses belíssimos trades que o mercado foi deixando. Mercado de livro dentro do nosso operacional. E foi dando continuidade. Felipe, mas você esqueceu que aqui a gente tomaria o stop? Não esqueci. Aqui você teria a sua mesma operação. Teria colocado o seu stopzinho curtinho aqui para trás. E o seu alvo, onde que é o último fundo que gerou essa movimentação? Ou você leva até esse alvo, ou você leva até este alvo. Vai da sua análise. Como eu estou usando referências do último topo e último fundo, eu não posso colocar aqui embaixo. Eu devo estender até aqui ou aqui. Porque senão, todas as outras operações aqui atrás eu teria também tomado stop. Observe que eu estou usando essas referências. É isso que a gente está trabalhando com o pessoal lá na sala. Não querer estender alvos expressivos, longos e muito longevos. Ser mais objetivo, mais prático. E aí acabou gerando essa operação e essa oportunidade. Felipe, depois é 4h30 da tarde, pré-feriado, você vai querer continuar pegando de tudo? Ah, mas é porque aqui gerou um teste lá no Fair Value Gap, mas você colocou sua operação no 50%, observe que foi assim a média das operações, você não fez executado e viu o mercado dando o último suspiro na alta. É este o trade, contextualizando o gráfico de 5 com gráfico de 1 no intraday. E aqui o trade perfeito do pregão de sexta-feira, que foi chegar no horário de 13 horas e 25 minutos. Você está com referência mínima e máxima e, felizmente, demorou, mas o mercado gerou a sua operação. Este stopzinho curtinho, observa que o stop está atrás deste fundo, tá? Atrás do fundo que gerou o Fair Value Gap. Se você também tivesse deixado abaixo dele, você também teria tido um expressivo resultado. Poderia ter trago até essa região aqui? Poderia. Por que até essa região? Porque já era uma região que havia tido uma manipulação, era uma região que já havia acontecido o movimento de continuidade do último fundo rompido, ou você poderia estender até a máxima do pregão e infelizmente o mercado não teve força, foi somente pelo fechamento do
pregão. Felipe, se eu quiser, no pregão de sexta-feira, que é amanhã, quando ele abrir, se ele não abrir dando continuação, eu posso tentar comprar esse índice para simplesmente executar o alvo e buscar essa liquidez? Perfeitamente. O mercado se move atrás de liquidez. O mercado precisa completar os seus movimentos. E a carência já está nessa região. Você tem que buscar esse trade? Sim, mas você precisa fazer esse trade? Não. Então o trade aconteceu dentro dessa região. Felipe, eu estou observando que está marcada aqui também uma região em amarelo. O que isso significa? Galera, eu abri lá na sala falando com o pessoal desse trade aqui, ó. A nossa expectativa ficou dentro dessa operação aqui. Eu fiquei por detalhe para executar esse trade. Foi no detalhe. E foi simplesmente contextualizando tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora. O mercado estava subindo forte. Fez um fundinho, não rompeu, manipulou esse fundo e quebrou a estrutura. Para mim, esse aqui é o trade perfeito. Após uma varrida de liquidez, o mercado quebra a estrutura. Gerou para mim um bounce. E automaticamente gerou um fundo forte. Gerou para mim no fechamento também do pregão, essa região aqui de extrema liquidez. Então, esse ponto era um ponto interessante para mim poder comprar. Olha o trade que acabou acontecendo. E a única coisa que eu falei com o pessoal lá na sala foi, galera, o cuidado que eu tô tendo é do mercado parar nessa região aqui, ó, neste outro order block, antes de nos acionar. Foi no detalhe que o mercado não pegou a gente. Ah, Felipe, mas se você tivesse colocado sua ordem um pouquinho mais acima, você tinha sido acionado. Galera, se não existe no mercado. Se não existe no mercado. Se eu também tivesse colocado, vamos supor que eu tivesse sido acionado e colocado aqui acima, eu teria tomado o stop e depois visto o mercado manipular a região de fundo e do meu alvo. E aí? Por que só vale quando eu fico de fora se eu tivesse colocado um pouco acima e não vale nesse tipo de situação? E se você girar para mim e falar que teria saído aqui porque viu alguma coisa, aí já é uma forçação de barra e aí a gente já está exagerando nas operações. A gente acaba fazendo alguns trades que muitas das vezes não tem por que fazê-los. Ah, Felipe, mas é na mente. Não pode do mesmo jeito, tá, galera? Muita atenção nesses detalhezinhos, muita atenção nesses contextos. E aí, é isso que a gente tem aqui, esse belíssimo trade que aconteceu, tanto aqui nessa região inferior, quanto nesse outro ponto, nesse gráfico de um minuto. Ilustrei tudo de forma detalhada e muito objetiva para vocês. Nossos movimentos para o pregão de amanhã, para a gente encerrar essa semana aí, é só analisar o que o mercado vai fazer na sua abertura. Um pós-feriado, muito cuidado, tá? Se o mercado ficar bem lento, ficar mais travado, cuidado para não ficar caçando trade longo, cuidado para não ficar fazendo operações onde não existe operações. Façam os trades que o mercado te entregar. Não crie contextos para clicar só porque você está na frente da tela. Crie contextos para você fazer executando como tem que fazer. Beleza? Então, ser paciente, ser cauteloso e ter muita tranquilidade na hora de executar suas operações. No mais, paciência e atenção, tá? Lá no gráfico de dólar, o que a gente tinha lá no gráfico do dólar, tá? Nosso movimento lá no gráfico de dólar, deixa eu mudar aqui, deixa eu só aumentar aqui, não tem problema nenhum aqui, deixa eu colocar aqui, WDO Foot, lá no dólar, o único tradezinho, galera, eu perdi essa operação, porque eu tava lá, a gente tava focado no índice, eu perdi esse trade aqui, foi o único trade que o mercado de dólar deu pra gente, tá? Toda a análise que eu tive, que eu passei pra vocês ali no índice, eu visualizei nesse trade de dólar e nesse trade de índice, foram os dois trades que a gente usou lá na sala como referência, e ambos pagaram nossas operações. Pô, Felipe, mas eu não consegui pegar, eu tenho que careço um pouco desse tipo de visão. Galera, vem participar da sala para você entender esses cenários. A gente não pega todas as operações, mas a gente pega as operações que tem que ser feitas. Se você abrisse o seu gráfico e analisasse aqui, você teria uma região muito importante para poder comprar. Eu não gosto e não faço isso, tá? Então eu não vou explicar muito sobre essa situação, porque não é um trade que eu faço. Eu não fico abrindo meu gráfico, caçando inúmeros dias lá para trás uma região para poder entrar. Mas se você acabou analisando, explorando essa região, você conseguiu pegar um trade na mínima. Por isso que eu falo, não precisa observar tanto, porque aqui já tem uma referência muito interessante. Olha a galera totalmente sendo manipulada nessa região. Pessoal vendendo fundo, pessoal travado no fundo e o mercado gerando um belíssimo trade. Pessoal travado no topo, mercado gerando um belíssimo trade
no contra. Felipe, 2 trades maravilhosos, 2 trades maravilhosos. O primeiro, se você analisa a sua referência de último topo igual foi proposto, você sairia nessa região. Olha que belíssimo trade. Se você analisa aqui no último topo, olha onde você deveria levar esse trade aqui, o último fundo, né, perdão, nessa região. Felipe, chegou muito próximo, o que que eu faço? Aqui, galera, das duas, uma. Ou você é aquele cara que simplesmente vai executar 100% do jeito que o mercado tem que ser, que é ou no alvo ou no stop. E aí você tomaria o stop, ou você vai executar essa operação usando a referência de quê? Usando a referência do último fundo. Chegou muito próximo, Felipe? Coloca o stop no zero. Porque aqui já pode ter gerado uma tentativa de continuação que não existiu e automaticamente captura de liquidez. E aí você tem que acabar saindo da sua operação ou paga para ver. Isso aqui é irrelevante porque no final das contas, o trade que você pega que te paga limita uma perda num stopzinho tão curto. Por isso que as referências nossas, sempre balizadas, e eu bato muito nessa tecla na sala, são 3-1. Quando perder, perder pouquinho. Quando ganhar, ganhar de montão. Não preciso nem estender meus alvos. Ah, Felipe, se eu tivesse ficado comprado no dia inteiro no dólar, eu tinha pegado muito. Tá, mas se você tivesse ficado comprado na mesma proporção, você teria saído com menos ainda do que o primeiro trade e nem tinha se desgastado tanto. Porque o mercado voltou tanto que você acabou saindo bem mais abaixo do alvo que a gente se propôs a fazer de forma rápida e objetiva. Observa isso também, tá? Porque vejo muita gente que acaba me procurando para me mostrar trade falando que saía aqui em cima, porque tinha o Fair Value Gap, porque isso, porque aquilo, mas se você observar, aqui também tinha uma base. Por que que não saía aqui? Aqui também era uma região de liquidez que o mercado capturou e começou a retrair. Por que não sair aqui? Porque tem que ser sempre no ponto mais extremo do mercado. Cuidado com os trades de ego, tá? Cuidado com os trades de ego. Isso é muito prejudicial para você, beleza? Então, essas foram as nossas operações. Muita atenção, tá? Nesses detalhes, muita atenção no pregão de amanhã, muita atenção nos contextos que o mercado vai te possibilitar para você executar da melhor maneira possível, para você executar o melhor movimento do mercado, para você executar do jeito que tem que ser, beleza? Belos movimentos, vamos fechar essa semana com chave de ouro. Eu quero você entendendo, lucrando, aprendendo, fazendo como tem que ser e sendo altamente lucrativo. O mercado está aí todos os dias para você fazer da forma que deve ser feita. Então aqui você tem um belíssimo trade que o índice gerou para você, tá? Um belíssimo trade que o índice te deu como oportunidade e o dólar na mesma proporção, gerando uma bela oportunidade. 2 trades altamente lucrativos, 2 trades altamente positivos e você tem muito para fazer, muito para executar e muito para lucrar. Paciência e atenção, consciência em todos os trades, tranquilidade para executar as suas boas e belas operações, tá ok? No mais, queridos, tamo junto e bora pro game. Valeu!